Sejam bem-vindos às desventuras e aforismos diários. Hoje vamos dar continuidade à nossa jornada sobre a estrutura do átomo e sobre como ele foi descoberto. Vamos começar a explorar as camadas eletrônicas dos átomos. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, o link de cada um deles está disponível logo abaixo, na descrição desse vídeo. Na versão quântica do modelo atômico de Bohr, cada uma das órbitas de elétrons permitidas recebe um número quântico n que vai de 1 ao infinito, é dizer, da órbita mais próxima do núcleo para órbitas muito distantes do núcleo. Todos os orbitais que têm o mesmo valor de n formam uma espécie de casca, ou seja, uma camada. Dentro de cada camada pode haver subcamadas correspondentes, diferentes taxas de rotação e orientação dos orbitais e diferentes direções de spin. Em geral, quanto mais longe do núcleo estiver uma camada, mais subcamadas ela terá. Esse arranjo de orbitais possíveis explica muito sobre as propriedades químicas de diferentes átomos. A maneira mais fácil de ver isso é imaginar a construção de átomos complexos, começando com hidrogênio e adicionando um próton e um elétron de cada vez, junto com um número apropriado de nêutrons. No hidrogênio, a órbita de menor energia, chamada de estado fundamental, corresponde ao elétron localizado na camada mais próxima do núcleo. Existem dois estados possíveis para um elétron nessa camada, correspondendo a um giro no sentido horário e outro no sentido anti-horário, ou, no jargão dos físicos, girar para cima e girar para baixo. O próximo átomo mais complexo é o hélio, que tem 2 prótons em seu núcleo e 2 elétrons em sua órbita. Esses elétrons preenchem os 2 estados disponíveis na camada mais baixa, produzindo o que é chamado de camada preenchida. O próximo átomo é o lítio, com 3 elétrons. Como a camada mais próxima está preenchida, o terceiro elétron vai para a próxima camada superior. Essa camada tem espaços para 8 elétrons, de modo que é necessário um átomo com 10 elétrons para preencher os 2 primeiros níveis, o neon. O próximo átomo depois do neon, o sódio, tem 11 elétrons, de modo que um elétron vai para a próxima camada mais alta. Na progressão até agora, 3 átomos, hidrogênio, lítio e sódio, têm um elétron na camada mais externa. Como afirmado anteriormente, são esses elétrons mais externos que determinam as propriedades químicas de um átomo. Portanto, esses 3 elementos devem ter propriedades semelhantes, como de fato têm. Por esta razão, eles aparecem na mesma coluna da tabela periódica dos elementos, e o mesmo princípio determina a posição de cada elemento nessa tabela. A camada de elétrons mais externa, chamada de camada de valência, determina o comportamento químico de um átomo, e o número de elétrons nessa camada depende de quantos sobraram depois que todas as camadas internas foram preenchidas. Uma vez compreendida a forma como os átomos se unem, a questão de como eles interagem uns com os outros pode ser abordada, em particular, como eles formam ligações para criar moléculas e materiais macroscópicos. Existem 3 maneiras básicas pelas quais os elétrons externos dos átomos podem formar ligações. 1. Os elétrons podem ser transferidos de um átomo para outro. 2. Os elétrons podem ser compartilhados entre átomos vizinhos. 3. Os elétrons podem ser compartilhados com todos os átomos em um material. A primeira forma dá origem ao que é chamado de ligação iônica. Considere como exemplo um átomo de sódio, que possui um elétron em sua órbita mais externa, aproximando-se de um átomo de cloro, que possui 7. Como são necessários 8 elétrons para preencher a camada mais externa desses átomos, o átomo de cloro pode ser considerado como faltando um elétron. O átomo de sódio doa seu único elétron de valência para preencher o buraco na camada de cloro, formando um sistema de cloreto de sódio em um nível de energia total mais baixo. Um átomo que tem mais ou menos elétrons em órbita do que prótons em seu núcleo é chamado de íon. Uma vez que o elétron de sua camada de valência tenha sido transferido, o átomo de sódio perderá um elétron, portanto, terá uma carga positiva e se tornará um íon sódio. Simultaneamente, o átomo de cloro, tendo ganho um elétron extra, assumirá uma carga negativa e se tornará um íon cloro. A força elétrica entre esses 2 íons de cargas opostas é atrativa e os mantém unidos. O composto de cloreto de sódio resultante é um cristal cúbico,
conhecido como sal de mesa comum. A segunda estratégia de ligação listada acima é descrita pela mecânica quântica. Quando dois átomos se aproximam, eles podem compartilhar um par de elétrons mais externos. Pense nos átomos jogando os elétrons para frente e para trás entre eles, para formar uma ligação covalente. As ligações covalentes são particularmente comuns em materiais orgânicos, onde as moléculas geralmente contêm longas cadeias de átomos de carbono, que possuem 4 elétrons em suas camadas de valência. Em alguns materiais, cada átomo cede um elétron externo que então flutua livremente. Em essência, o elétron é compartilhado por todos os átomos dentro do material. Os elétrons formam uma espécie de mar no qual os íons positivos flutuam como bolinhas de gude no melaço. Isso é chamado de ligação metálica e, como o nome indica, é o que mantém os metais juntos. Bem, isso é tudo por hoje. Se ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para ser notificado quando houver novos vídeos. Até a próxima!